Nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 3, e o versículo 13, e Apocalipse, capítulo 3, 21, e depois o capítulo 4. Quem achou diz amém. Diz assim, capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Então ninguém subiu ao céu ainda, irmãos, a não ser o que do céu desceu, o Filho do homem, falando de Jesus Cristo, que está no céu. Apocalipse capítulo 4, ou capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono, aonde fica o trinitariano, irmãos? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e 3 assentados sobre o trono. Está certo? Ou li errado? E um assentado sobre o trono. Amém, irmãos? Pai Celestial, acrescenta tuas bênçãos sobre a leitura da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, e nós vamos pensando sobre esse grande amor de Deus, de nos ter chamado. Ninguém pensa que se você está servindo a Deus porque você tem algum mérito, tem algum merecimento. Não. O próprio apóstolo São Paulo diz que a nossa sentença era condenação. Mas para que o homem tivesse luz, rasgou Jesus a sua carne lá na cruz. Então somos mais do que privilegiados, não é, irmão João? Por aquele dia no Calvário. E embora nós sabemos hoje que há 5 tipos de salvação, vocês sabiam disso? Eu creio que a maior parte dos irmãos sabem disso, né? Existem 5 tipos de salvação. Talvez eu consiga nomear eles, quem são. Vamos falar primeiro das crianças. O profeta de Deus diz, e todos nós sabemos, que uma criança, se ela morre, parte desta vida para outra vida, na fase da inocência, o céu é dela. Amém? Então ela é salva. E o irmão Branham diz, não importa de que pais nasceram, o céu é deles. Pode não pertencer à noiva, salvação estamos falando. Veja, isso o irmão Branham deixa bem claro, não é? Porque existem muitas crianças que não vão ir para a noiva, não vai ser noiva, mas são salvas. Por isso é bom ter profeta, né, irmãos? Amém. Não vamos entrar nisso daí agora. Aliança, fala do casamento, aí fala da noiva. A noiva de Jesus Cristo, segundo tipo de salvação e com eleição. Essa daí é a especial, irmãos. Essa daí que tem o nome posto não no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. De acordo com Apocalipse 13, versículo 8. Isso daí o diabo pode fazer o que quiser. A palavra de Deus não volta atrás. Ou Deus seria um fracassado. Mas ele disse, aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Você está entendendo? Como que o Pai pode dar e se perder? Jesus disse que não se perde. Esses são os verdadeiros predestinados. Satanás pode se andar com esse, com aquele. Aquele evangelista
que orou para aquele enfermo e Deus não curou, durante a semana comprou uma caixa de cerveja, foi beber cerveja. Sabe o que Deus fez? Espera aí, rapaz, cassou o mandato dele. Mombrana diz, o eleito não se perde. Tem um exemplo aqui na igreja, o nosso irmão Benedito Barbosa. Poucos conheceram aqui, mas o único que não conheceu muito bem foi a família Correia. O irmão Valério não conheceu muito bem, o irmão Anísio também não conheceu muito bem. Brincadeira, irmão, viveu com eles, né? Irmão Ditinho Barbosa. Era um homem que vivia caído na rua todos os dias de bêbado, um saco na costa, todo dia bêbado. Morava lá na fazenda como o Anísio lá. E um dia ele decidiu ser batizado em nome de Jesus, começou a frequentar, tomar a ceia, tudo, e ficou libertíssimo mesmo. Deus fez uma obra gloriosa na vida daquele irmão. Mas um belo dia ele viu que a ceia era com vinho, e começou uma rabita aí com vinho, né? Eu lembro que o meu pai falou uma coisa que foi uma profecia. Falou assim, Deus não vai deixar ele escandalizar a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Não que nós queríamos isso, mas o fim dessa carne aqui não é o fim. O importante é o homem de dentro, né? O carro pegou ele ali na pista ali, que virou uma carne moída. Vocês se lembram disso, irmãos? Mas eu tenho certeza que a alma dele está segura. Então o que é de Deus, irmãos, não adianta. Veja, então o segundo tipo, salvação com eleição. Primeiro é a criança, salva, se morrer é salva. E não pensa que vai criança também para a sexta dimensão não, viu? Se vai, quando uma criança morre, já vai um jovem ou uma jovenzinha lá na sexta dimensão. Mombrana, na mensagem, a história da minha vida, ele conta isso, que quando ele foi levado lá, ele encontrou com a sua filha. Mas espera aí, você era uma bebezinha, filha? Não, papai, mas aqui não tem criança nem velho, aqui somos jovens. Você lembra disso? Leia a mensagem, a história da minha vida e outras mensagens além da cortina do tempo. Muito bem, vamos tentar falar. Vamos falar das virgens nécias. Terceiro tipo de salvação. As virgens nécias. O rápido acontecerá e a igreja nécia, que é virgens, mas não tem o azeite, são as loucas. Por que loucas? Uma pessoa sem o Espírito Santo é louco, correto, irmãos? E quantos aí numa loucura espiritual aí, como o irmão Fábio falou ontem, sinceramente, mas sinceramente erradas. Mas você não pode dizer estão condenados. Não podemos falar isso, o céu não é nosso, o céu é de Deus. E se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar lá João. Ele viu uma imensa multidão, que tem muitos pastores que confundem aquilo com a noiva. E não é a noiva. João perguntou quando viu eles com palmas na mão, com roupas brancas. Quando João viu aquilo, isso está em Apocalipse 7, a noiva subiu aqui em Apocalipse 4, diz o Mombrana. Quando o anjo disse para João, sobe aqui. Mombrana falou, foi o final da era e o arrebatamento da igreja. João subindo representou nós ali, a noiva de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando João viu lá em Apocalipse 7, aquela imensidade, aquela multidão muito grande, com palmas nas mãos, com roupas brancas, João perguntou, quem são esses? De onde vieram? O anjo responde, esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Vê? Então, irmãos, o que vão ser salvos, não. O que vão entrar na tribulação já salvo, não é pouco, é muito, irmãos. Por isso que sempre nós falamos, nós não condenamos nenhuma pessoa denominacional. Nós condenamos, repudiamos o sistema que é do diabo. Tudo que é organização religiosa, diz o profeta de Deus, não é de Deus. Mas as pessoas são de Deus. Tem pessoas sinceras ali, não teve a graça de ter o que você tem hoje. E muitas vezes eu não valorizo aquilo que Deus tem dado para mim. Você está entendendo? E eles não tiveram a graça de conhecer o batismo em nome de Jesus Cristo. Se na Bíblia estivesse falando, olha, uma vez por ano você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu não negaria isso, você não negaria isso. É uma força de expressão, vamos ver? Agora, você tenta falar do batismo em nome de Jesus Cristo para eles. Pula que nem cabrito.
E são pessoas sinceras, pessoas que dão a vida pelo Evangelho, sem revelação, vê? Então, nós sabemos que vão pagar o preço. Não vão entrar na tribulação para ser salvo. Lembrando diz, não, senhores, não tem mais sangue no propiciatório. Então, eles já entram como virgem nécia. Entram salvas, só que vão pagar pelo preço da incredulidade. Você está entendendo, irmãos? Então, vai ser uma multidão muito grande. Isso é Apocalipse capítulo 7. João perguntou, quem são esses? Porque a noiva, irmãos, a noiva vai ser muito pouco que vai ser levado. Vê? Se aqui São Pedro tiver somente um, esse um sou eu, não quero nem saber. Diga, esse um sou eu. Então, se você disser, esse um sou eu, esse um é eu, esse é eu, não vou sozinho, não. Eu tenho certeza que tem alguém dos irmãos das irmãs que vai ir. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, veja, crianças, a noiva e os salvos que entram na tribulação por 3 anos e meio ali. Vê? Que coisa. E o quarto? Vamos falar do quarto? Os 144.000, Israel, que não se contaminaram com mulheres, eram eunucos. Quando se fala mulher, pensa em religião, igrejas. Essa briga que está acontecendo lá em Israel, na Palestina, isso é tudo briga política, não tem nada a ver com aqueles 144.000, irmãos. O profeta Deus disse que os 144.000 estão guardadinhos lá, escondidos, não está envolvido com política, com guerra, nada, estão guardadinhos lá no seu canto, ninguém sabe onde está, mas Deus sabe. Então, quando Moisés e Elias se manifestaram ali, durante esse período, esses eventos que vai acontecer, Moisés e Elias ali, então vai despertar quem? Esses 144.000, das 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel, cada tribo vai sair 12.000, 12 vezes 12.000 dá 144.000. Correto, irmãos? Faça a conta para você ver. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, que essas duas oliveiras, essas duas testemunhas, que nada mais nada menos que é Moisés e Elias, o teólogo aplica que é Moisés e Enoque, o Enoque e Elias, mas não é. É Moisés e Elias. Porque quem teve o poder de chamar as pragas foi Moisés. Quem que orou para que não chovesse e não choveu foi Elias. Então diz o profeta, esse ministério está qualificado como ministério de Moisés e Elias. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o quarto tipo de salvação são os 144.000 que vão pregar por 1.260 dias. Se você fazer a conta, o Mombrano ele fala na mensagem, a 70 semanas de Daniel, que é 3 anos e meio. O sistema religioso fala que ainda tem 7 anos para frente. Quando Jesus vem, tem 7 anos para frente. Mas estou equivocado. É 3 anos e meio só. 7 anos, sim. Vai completar com esses 3 anos e meio. Porque 3 anos e meio já passou, irmãos. Foi quando Jesus veio, pregou 3 anos e meio, foi cortado para o sacrifício. Por que o templo de Salomão, o templo foi derrubado? Vocês lembram que quando os apóstolos olharam para mostrar a estrutura do templo, o que Jesus disse em Mateus 24? Olha, mestre, que coisa linda, olha que estrutura linda. Jesus falou, o senhor não está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Essa profecia já se cumpriu. No ano 70, quando o general Tito, ali foi derrubado esse templo, irmãos. Aquele templo que ele estava achando tão belo, foi derrubado. E hoje naquele lugar lá tem um templo sim, mas é a Esquita de Omar. É um prédio, é um templo muçulmano, vê? Que vai ser derrubado também, para ser levantado outro templo, segundo as Escrituras. Vocês estão entendendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, eu fazia conta, o Mombrana falando que esses 1.260 dias que falta para inteirar as 70 semanas de Daniel, eu pensava e fazia as contas, mas se é 3 anos e meio, eu fazia conta lá e não dava certo. Mas lendo a mensagem 70 semanas de Daniel, ele explica, não podemos fazer essa conta baseando no nosso calendário. No nosso calendário não dá certo. Mas você pega o calendário original judaico, dá exatamente, irmãos.
Porque o calendário judaico, janeiro a dezembro, apesar que não começa em janeiro, o primeiro mês do ano do calendário hebreu é Abib, que quer dizer abril. O nosso começa em janeiro, o deles começa em abril. Mas tudo bem, isso não altera nada. O que altera é a contagem dos dias. Lá é exatamente abril, 30 dias, maio, 30 dias, e vai os 12 meses, 30 dias cada mês. Vocês estão entendendo? Não é que nem nós, cada 4 anos tem um ano bissexto, né? Que o fevereiro tem 29 dias, cada 4 anos, não há nada disso. E 28 dias normal no fevereiro, 31 dias no nosso. O nosso calendário é adulterado, é juliano, é romano, vê? Mas o calendário original é o judaico, que eu não entendo muito, mas o nosso profeta explica alguma coisa sobre isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você faz a conta, os 12 meses, com os 30 dias em cada mês, vai dar Apocalipse 11, 1260 dias, 3 anos e meio certinho. Você está entendendo? Então é isso que diz o profeta de Deus. Os 144 mil que vai se levantar ali para aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, Moisés representando a lei e Elias representando a graça. Vê? 4 tipos de salvação. Os 144 mil judeus. E o quinto? Alguém pode falar quem é o quinto? Alguém pode falar quem é, irmãos? Está faltando um aí, eu disse que era 5. Juízo final. Daniel Curry, vocês lembram de Daniel Curry? Daniel Curry não foi, de acordo com o testemunho dele, ele não foi para o rapto. Ele tem que enfrentar o trono branco. Vocês lembram disso? E de repente lá, quando ele se deparou com o trono branco, o que aconteceu? Daniel Curry, você foi sincero lá na terra? Não fui, Senhor. Você mentiu? Menti, Senhor. Não tinha como falar, estava diante da luz eterna ali. Você fez isso? Fiz. Você praticou aquilo? Pratiquei. Ele estava só esperando uma rajada de destruição naquele momento. Mas quando foi falado, perguntado para ele tudo a respeito da vida dele, tudo negativo. Quando estava prestes para ser, vamos dizer o nosso português, ser fuzilado, teve alguém que parou por ele ali e disse assim: pare. Na verdade ele foi tudo isso, mas ele não negou o meu nome lá na terra. Então eu paro por ele aqui agora. Então tem muitos irmãos que vão ser salvos por obras. Mombrana diz que até mesmo José de Arimateia, que preparou o corpo de Jesus, ele tem o seu lugarzinho. Aquele que dá um copo de água fria para um desses pequeninos, a Bíblia não fala, diz assim: não perderá o seu galardão. Você está entendendo, irmãos? Então há 5 tipos de salvação, irmãos. Por isso você não pode julgar esse, julgar aquele, julgar a ninguém. Cuide da sua salvação, devemos cuidar da nossa salvação e deixa tudo nas mãos de Deus. E tem mais ainda. Se você ler a mensagem, os selos, não me lembro aonde, mas eu vou dizer com propriedade que eu já li isso, vocês já leram também, eu acredito eu. O Mombrana diz que tem pessoas que nunca entrou numa igreja, nunca aceitou Jesus, nunca falou de Deus, e ele vai estar lá. O céu é de Deus, você vai discutir com Deus? Então a nossa obrigação, irmãos, é falar de Deus e cuidar da luz que Deus tem dado para nós no dia de hoje. Você está entendendo? Por isso a Bíblia diz: guarda o que tendes, para que ninguém tome a sua coroa. Nós somos privilegiados, irmãos, somos privilegiados. Eu não quero de maneira nenhuma enfrentar a tribulação. Eu creio que eu irei no rápido. Você crê que você vai no rápido, irmãos? Se o arrebatamento acontecer hoje, eu creio que eu vou, sem mérito, mas eu creio por sua graça que eu estarei lá. E nós temos esse privilégio hoje, porque estamos servindo a Deus, irmãos, com o quê? Com revelação. Você crê no único Deus verdadeiro? Hoje, nós estávamos comentando um pouquinho ali em casa, ali, o meu sobrinho estava ali, sobre a marca da besta, né, Joaquim? A marca da besta, assim. Muitos morrem de medo de que vai ser um chipzinho lá, e não sei o que, e vai vir ser marcando com a besta.
Muitas vezes o pobre coitado dos povos religiosos não sabe, mas já está marcado com a besta e não sabe. Vocês sabiam disso? Porque essa marca, irmãos, é espiritual. A Bíblia diz que receberia a marca na mão direita e na testa. O John Wesley, ele é muito rápido, ele vai me ajudar aí. Wesley, por favor, vê se você consegue colocar para mim aqui a coroa papal lá, Vigário Filii. Olha onde Deus está levando nós, irmãos. Esse dia na escola dominical, esse dia, um bom tempo, ele colocou para nós, que foi bem rápido. Vamos ver se conseguimos, para vocês verem aonde Deus está nos levando. Então nós sabemos que a marca da besta, muito pensa que é alguém vindo marcando e tal. É claro, quando Jesus recolher a sua noiva, a besta, ele vai se apoderar, ele vai se encarnar num homem, com certeza, e uma grande perseguição vai vir mesmo. Mas nesse período, nós não queremos nem saber disso. Nós já estaremos lá na glória com o Senhor. Você está vendo? Mas hoje, a marca da besta, muitos já estão marcados e não sabem. Veja, porque é uma marca de apostasia, é uma marca de incredulidade. Veja, então diz o profeta de Deus, se você pegar a mensagem, a marca da besta e outras mensagens, ele explica. Agora, quando se fala em besta, você pensa o quê? Em poder. Agora, se você vê olhar ali na coroa papal, está escrito assim, Vigário Filii Dei. Vigário, Filho de Deus, em lugar do Filho de Deus, algo assim. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar ali, a Bíblia dizendo, calcule o número, porque é o número de um homem. Quem tem sabedoria, calcule. Então ele manda calcular. E se nós calcular esse número, irmãos, Vigário, Filii Dei, em algarismo romano, vai dar perfeitamente 666. Vê? Pode fazer essa conta, até está pequeno ali, mas dá até para ver. Olha, Vigário e Filii Dei. O V vale 5, o I vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500, vocês sabem disso. E você calcula tudo isso daí, vai dar 666. Veja, e vem o profeta Deus e diz mais ainda. E a maior prova da marca da besta, o que é? Essa incredulidade, essa suposta doutrina da Santíssima Trindade. Querer dividir Deus em 3 pessoas distintas. Veja, irmãos, que coisa. Isso daí são 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Está em Apocalipse 16 e o versículo 13. E da boca da besta, e da boca do falso profeta, e da boca do dragão, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante às rãs. Apocalipse 16, versículo 13. Louvado seja Deus. Por que fala que são espíritos de rãs, semelhante às rãs? Porque veja só, irmãos, porque até no ano 300, 320, 325, a igreja primitiva ali batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo sabe, se você pegar a enciclopédia da igreja católica, até mesmo eles batizavam, a igreja primitiva batizava ali, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando houve aquele concílio em Nicéia, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, cavaram cisternas rotas, de acordo com Jeremias capítulo 2, o meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas. O Mumbrano, ele pregou a mensagem em cisternas rotas, ele fala sobre isso. Então ali, irmãos, é o que aconteceu, quando surgiu aquele primeiro papa chamado Constantino, e reuniram aqueles 180 bispos, e fizeram aquele concílio em Nicéia, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Passaram, em vez de adorar o único Deus, começaram a adorar um Deus trino. Adorar 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala do único Deus verdadeiro e a vida eterna. Fala aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Esses dias atrás era bem tarde da noite, o Micael, irmãos, Deus está trabalhando muito forte na vida dele. Ele teve a revelação plena do batismo, da unidade de Deus. Quando a gente fala é uma coisa, mas quando a pessoa fala é outra coisa. Então eu comecei a ouvir ele, e ele começou a me ensinar.
E bateu certinho. Eu falei, é Deus trabalhando, graças a Deus. Então, a respeito da unidade de Deus, falei, Micael, vamos lá para Isaías 44:6. Jeová disse assim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não houve e não haverá outro Deus. Jeová em espírito dizendo. Depois de 700 anos, vem Jesus no seu ministério aqui, ascende-se ao céu, em Apocalipse ele aparece e diz assim lá em Apocalipse, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Se Jesus é separado do Pai, quem que está errado aí? Jeová lá disse que ele é o primeiro, é o último, não houve outro e não haverá. E Jesus está dizendo que não, eu sou o primeiro, eu sou o último. Quem que está equivocado aí? Jeová ou Jesus? Vocês estão entendendo, irmãos? Não existe nenhuma contradição, irmãos. Esse Jesus que está dizendo aqui na frente, eu sou o primeiro, eu sou o último, é o próprio Deus que se fez carne. É o próprio Jeová. Vocês estão entendendo? Efésios 3, verso 16, eu creio que é isso daí. Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não é um dos deuses, não. Deus se manifestou em carne. Vê? Aleluia. Então, a suposta doutrina da Trindade, irmãos, coloca 3 pessoas distintas. A igreja de Deus não pode ter 3 homens, 3 maridos. Quem tem, uma mulher que tem mais do que um marido vivo, é uma prostituta. Isso está em Apocalipse 17, por isso que taxa a igreja católica como uma meretriz, uma grande prostituta. Apocalipse 17, versículos 5, 4 e 5 fala sobre isso. Essa grande meretriz, essa prostituta, mãe da prostituição. Se ela é mãe, porque tem filhas, vocês estão entendendo? Agora, pega 3 pessoas distintas, quer dizer, separadas. Aqui está o pai, põe o pai como um senhorzão mais velho, o filho Jesus, e ali para disfarçar um pouquinho, em vez de pôr uma pessoa, põe uma pombinha ali, mas como uma pessoa, representando uma pessoa. 3 pessoas. Agora, vamos levar tudo para o lado espiritual. Nós sempre falamos isso. Se perguntar para cada um de vocês, que dia que é o nosso aniversário? Um vai falar, outro 18, outro é dia 20, o dia 1º e tal, tal. Mas na realidade, irmãos, o nosso aniversário é universal. É o dia 6. Porque foi no 6º dia que Deus fez o homem. Correto? Se é o número do homem, é 6, e eles querem 3 pessoas da Santíssima Trindade, 6, olha só, 6, 6, 6, 666. Então a marca da besta é a Santíssima Trindade, 666, é o número de um homem. Vocês estão captando alguma coisa, irmãos? Louvado seja Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que isso daí não está. Quando a Bíblia fala que receberia na testa, não é alguém vindo e cravando uma tinta qualquer, não. O que você tem na testa? A consciência, a sua mente, a doutrina. Certo ou errado, você tem a doutrina na sua testa, na sua mente. Alguém, além disso, outro tem onde? Na mão também. Quando se fala na mão, quer dizer na mão? Mão de companheirismo. Vê se nós conseguimos hoje, como São Pedro inteiro conhece o sistema que nós pregamos, se eles chamam nós para pregar na igreja deles. Vê se chama alguns de vocês para pregar na igreja deles. Não. Sabe por quê? Porque nós não temos a marca da mão. Eles não dão mão de companheirismo para nós. Graças a Deus que espiritualmente somos divididos mesmo. Vê? Vocês estão entendendo, irmãos? Então alguns não aceitam companheirismo também. Hoje tem aí a congregação cristã do Brasil. Hoje está mais quebrantado um pouco, mas antigamente era um circo ali que era só eles, né? E se não vir para a igreja aqui e tal, não é salvo, não sei o que e tal e tal. O sinal tinha pego só na testa. Não dava mão de companheirismo para ninguém. Aí hoje o sinalzinho saiu da testa, devagarinho está indo na mão também. Já estão falando, se você foi batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, nós consideramos também, já estão... Você está vendo, irmãos?
coisa que eles detestavam era rádio, televisão. Hoje eles transmitem os cultos dele também pela internet. Você está entendendo? Então, caiu a grande Babilônia. Louvado seja Deus. Então nós temos esse alto privilégio, irmãos, em saber que estamos adorando a Deus com revelação. Por quê? Porque somos algum sabichão? Temos alguma sabedoria própria? Não. Temos um profeta que tem nos ensinado. Deus pensou, o profeta falou e nós cremos. Amém? Então devemos servir a Deus, estamos servindo a Deus com revelação, com sabedoria. Graças a Deus temos uma marca, assim Paulo diz lá no livro de Gálatas, mas temos o quê? A marca do Senhor Jesus Cristo. Ele se traga no meu corpo a marca do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estão marcados aí com a besta. Porque, veja só, o anticristo e a besta, tudo, irmãos, o que é isso daí? Tudo que é antipalavra. O anticristo, alguém fala, não, o anticristo vai se manifestar, como eu disse, sim, literalmente, após o arrebatamento, ele vai se manifestar mesmo. E muitos pensam que é esse, é aquele, tal, não. O anticristo, irmãos, vai imperar no sistema religioso, começando ali por Roma. Veja, pelo poder papal. Mombrana diz que Roma vai fazer uma aliança com Israel. Veja, Israel vai fazer uma aliança com Roma. Tudo interesse, aquisitivo, Mombrana diz. Tudo interesse, porque a maior riqueza está nesses dois lugares. Está em Roma, está em Israel. E quando Roma conquistar realmente o ouro, o dinheiro ali de Israel, ele vai romper esse pacto. Isso o Mombrana deixa bem claro ali no livro dos selos. Aleluia. Então veja, irmãos, o anticristo ele vai manifestar literalmente. Sabemos isso. Mas o anticristo já está no mundo, irmãos. Já está, e muitos não sabem que está num espírito, o anticristo não sabe. Há 2000 anos atrás, vocês lembram disso? Filhinho. Oh, meu Deus. E por fim, irmãos, não vamos parar por aí, porque 7 dimensões vai ficar para outra vez. Nós pensamos de falar uma coisa e Deus leva nós. Me ajuda aí, alguém que pode achar, a carta de João, capítulo quanto? Fala sobre o anticristo? A primeira carta de João, eu creio que é capítulo 5. A Fabiana pode vir à frente aqui para cantar, Fabiana, aqui eu não esqueci não, viu? Louvado seja Deus. Primeira carta de João. Se alguém achar aí, por favor, me ajuda aí, falando do anticristo. Todo aquele que crê aquele que nisso conhecemos, eu creio que é o capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Veja, o que ele segue dizendo mais? Do qual já ouviste que há de vir, e eis que já estás no mundo. Vê? Então o espírito do anticristo não já estava no mundo. Vocês sabiam que Judas era um anticristo? Vocês sabiam disso? Tudo quem é Cristo para você? Cristo não é tabernáculo, Cristo não é religião, Cristo é a palavra. Então tudo que é fora da palavra é antipalavra, é anticristo. Você está entendendo, irmãos? Então o espírito anticristo cavalgou desde lá do Éden com Caim. E veio cavalgando, passou ali por junto com Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus, Judas Iscariote, um verdadeiro falso anticristo, ali encarnado, vê? E veio caminhando durante as eras. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Vê? Mas os escolhidos não é enganado, irmãos. Os escolhidos têm os seus olhos ungidos com o colírio, que é o Espírito Santo.
não é simplesmente levado por sensações, por emoções, é além disso, irmãos. Muitas vezes você está ali numa situação, é só você e Deus, a terra está partida, seca. Mas você sabe, lá dentro tem um soldadinho dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, porque eu tenho revelação. Louvado seja Deus. Servir a Deus, irmãos, com revelação é uma coisa muito gloriosa. Dê graças a Deus, de Deus ter dado essa revelação para você. Você saber o que é a marca da besta, o que é o anticristo, o que é os cinco tipos de salvação. Alguém entendeu alguma coisa sobre os 5 tipos de salvação, irmãos? Você está vendo? Então, existe todas essas coisas, irmãos, que não tem como nós falar que não é. É palavra de Deus. Salomão diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso que o sistema está corrompido, não aceita profeta verdadeiro, mas aceita falso profeta. Então fica nesse enredo religioso. Os irmãos me perdoem, irmãos, eu pensei em falar, até tem alguma coisa aqui para falar sobre 7 dimensões, e não deu para falar nada sobre 7 dimensões. Mas o importante é saber que nós estaremos lá. Amém? Aqueles que partem desta vida, vai para a 6ª dimensão, e a 7ª dimensão, onde está o trono de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, é isso que Deus tinha para nós, o horário se foi.